E aí, galera do segundo ano? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resolver nossa primeira questão do nosso trabalho de física, onde o enunciado diz o seguinte: um quadro de 16 metros por 16 metros é pendurado na parede por meio de um fio metálico de 20 metros de comprimento, preso em suas extremidades, de modo que o ponto médio do fio fique apoiado sobre um prego. Quando a temperatura é de 20 graus Celsius, a distância do prego ao quadro é uma altura inicial. E a 120 graus Celsius, somente o fio se dilata e a distância do prego ao quadro é uma altura final. Supondo que o coeficiente de dilatação linear média do material que constitui o fio para um intervalo considerado seja igual a alfa 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. Pode-se afirmar que a altura final menos a altura inicial em metros é aproximadamente, então está aqui as possíveis respostas que é o gabarito. Lembrando que acima da questão coloquei algumas raízes quadradas, porque não é permitido o uso de calculadora. Bom, então o que nós temos? Nós temos o seguinte. O que nós temos é simplesmente aqui um quadro. O que nós temos simplesmente aqui é o seguinte. Nós temos um quadro, um quadrado. Lógico, aqui está meio, não está congruente seus lados, mas é um quadrado. Onde a questão diz que cada lado desse aqui constitui o quê? 16 metros, não é isso? E esse fio que nós vamos pendurar esse quadro, que é esse fio aqui, ó, ele tem 20 metros de comprimento, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um prego, a questão se pega assim um prego, coloca nesse ponto aqui, bem no centro, pega o fio, coloca nas suas extremidades e faz isso aqui, né? Então de pendura o quadro. Bom, aí a questão diz que aqui nós temos uma altura inicial, ok? Uma altura inicial, certo? Nós iremos descobrir. O que nós iremos fazer? Nós iremos traçar aqui uma reta, formando um ângulo 90 graus, onde observei alguns equívocos em você colocar 16 metros aqui. Lembrando que aqui não é 16, aqui é a metade. Então, se o lado é 16 metros, então você vai colocar 8 metros. Então, aqui seria 8 e aqui também seria 8, certo? Bom, como o comprimento do fio é 20, o comprimento do fio é 20 metros, então, se é 20 metros, nós temos aqui, vai ter o quê? 10 metros, que vai dividir em duas partes iguais, e aqui 10 metros, que foi dividido em duas partes iguais, ok? Então, se você observa que essa altura inicial é um dos catetos, certo? É um dos catetos, aqui, ó. Então, essa altura inicial aqui vai ser um dos catetos. Então, o que nós vamos fazer? Nós iremos usar o famoso teorema de Pitágoras, aplicado em triângulo retângulo, onde ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá lembrado? Mas para isso você tem que saber o que é hipotenusa e catetos. Observe. Você vê. O cateto são aqueles segmentos que estão ligados. São os segmentos que estão ligados ao ângulo reto. Não entendi. Ó, segmento ligado ao ângulo reto é esse aqui, ó. Então, quem são os segmentos ligados ao ângulo reto? Os segmentos ligados ao ângulo reto são simplesmente o cateto da cor azul, o segmento da cor azul e o segmento da cor preta. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos aplicar o teorema de Pitágoras, onde ele diz que a hipotenusa é 10. A hipotenusa é 10. Um dos catetos é nossa altura inicial e o outro cateto é simplesmente nosso 8. Então, resolvendo essas contas rapidinho, você simplesmente resolve essa potência, 10 elevado ao quadrado é 100, certo? Repete essa altura inicial que nós estamos tentando descobrir. Resolve essa outra potência, 8 elevado ao quadrado é 64. Lembrando que aqui não é 8 vezes 2, que 8 vezes 2 é assim. É 8 elevado ao quadrado. Se falar errado, vai obter a resposta errada. Então, eu tenho meu 100, passo esse 64 para o primeiro membro. Ele está depois do sinal de igualdade, ele vem para cá.
certo? Então, ele é positivo, vai ficar negativo, ok? Então, nós temos aí praticamente quase nossa altura inicial. Então, fazendo aí nossa altura inicial, eu tenho 64 menos, o 100 menos 64 é 36. Outro detalhe, esse expoente 2 nós vamos fazer o inverso da potência, que é a radiciação, né? Então, isso quer dizer o quê? O que eu quis dizer? Eu quis dizer, vamos trocar esse expoente 2 por mais ou menos a raiz quadrada. Coloco o 36 dentro, certo? Então, nós temos aí raiz quadrada de 36, simplesmente é 6. 6 o quê? 6 metros. Por que positivo? Porque não existe medida negativa, né? Então, toda medida ela é positiva. Então, nós já temos 50% da nossa resposta. Nós já temos a altura e a inicial. Como a nossa resposta é uma variação de altura final menos inicial, vamos ter que descobrir esse H. Bom, o que nós vamos fazer agora? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver que a essa temperatura, a questão nos coloca que a essa temperatura, deixa eu só me ver aqui, desculpa, a questão coloca que a 20 graus Celsius até essa temperatura inicial. Então, sofreu uma variação de temperatura de quantos graus Celsius? 120 graus Celsius. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, que é a fórmula da dilatação, que é essa aqui, que essa é a volumétrica. Deixa eu puxar para cá. Essa fórmula aqui, que é a fórmula da dilatação linear. Certo? Então, o que nós temos? Nós temos aí nosso... Vamos tirar nossos dados. O que nós temos? Nós temos a variação do... a variação da temperatura, né? O que nós temos? Nós temos aqui a variação de temperatura, que vai ser aquele 120 graus Celsius menos 20. Então, que a variação vai ser simplesmente 100 graus Celsius. Correto? Então, o que nós precisamos? Porque a nossa fórmula é essa aqui. A nossa fórmula é ΔL, que é igual ao comprimento inicial, vezes alfa, o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, certo? Então, o que nós queremos descobrir? Descobrir após esse aumento de 120 graus Celsius, queremos descobrir quanto foi que sofreu essa dilatação desse fio. Então, o comprimento inicial continua sendo 20 metros, não é isso? Que era aquele comprimento do fio, tá lembrado? Vezes o alfa, que é a questão de Deus, que é 10 elevado a menos 3. E a nossa variação é aquela que nós descobrimos no início, que é 100 graus Celsius. Ok? Então, está aí. Agora, usando a habilidade matemática, nós iremos fazer o quê? Primeiro, se eu tenho esse 20 vezes 100 vai dar o quê? Vai dar 200. Repetindo aqui, esse vezes 10. Vezes 10 elevado a menos 3. Não é isso? 10 elevado a menos 3. Opa, parece que eu esqueci um zero aqui de vermelho, né? Deixa eu só colocar aqui. Colocando aqui vezes... Esse 10 elevado a terceira, nós sabemos que 1, né? Representa 3 zeros. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu só consertar esse zero. Deixa eu explicar, ó. Esse menos aqui, apareceu esse 1 aqui, correto? Coisa bem rápida para o vídeo não se estender. Esse 3 aqui, esse ponto de 3, quer dizer esses 3 zeros aqui. Ok? Como foi visto na aula, nas nossas aulas. Bom, agora o que nós vamos fazer? Cortar. Então, a minha variação de comprimento, após ter sofrido essa temperatura 120 graus, é simplesmente 2 metros. Certo? Então, o fio agora passou a ser quanto? 22 metros, não é isso? Então, ele passou a ser 22 metros. Então, se ele passou a ser 22 metros, então nós temos novamente aqui, fazer maior, novamente, aqui era simplesmente 10, né? Aumentou 1, né? Isso foi para 11. A nossa altura inicial é 6 e nosso metade do lado quadrado continua sendo 8. Aí você observa, mas aumentou 2 metros? Por que está só simplesmente 1? Lembrando que para cá também aumentou 1, certo? Lembrando da questão do prego, fica bem no meio. Então, esse 1 com esse 1 aqui é simplesmente os 2 metros. Se você pegar os 2 metros e colocar aqui,
você vai perder a questão. Ok? Estamos entendidos? Então, de 10 passou a ser... De 10 aqui, então passa a ser quanto? Passa a ser 11. Pronto. Agora, para descobrir a minha altura, simplesmente eu vou colocar a minha altura final, né? Menos aqui meu cateto aqui que vai ser 11, minha hipotenusa aqui que vai ser 11 ao quadrado, mais... Ah, não, desculpa. Essa é a minha altura que eu não tenho, né? Que aqui é minha altura final. Aí 11, aí eu tenho 8 ao quadrado. Fazendo os cálculos aí, eu vou ter 11 vezes 11, 121, né? Cuidado para não dizer 11 vezes 2. 11 vezes 2 é 22. 8 elevado ao quadrado é 64. Então, o que eu vou ter? 121 menos 64. Deve dar 121 menos 64. 11 menos 4, 5. 11 menos 6, 5. Dá 55, certo? Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 55. Eu vou ter que pescar naquela minha tabela. Lá na questão. Deixa eu ver se tem 55. 55. Deixa eu só garantir aqui 121 menos 64. Ver se eu consegui fazer. Dá quanto? 57. Ixi, é por isso que não apareceu na tabela, porque todos os dados estão na tabela. Certo? Então, podemos observar que a raiz quadrada de 57 aproximadamente é quanto? 7,5 metros. Aproximadamente. Ok? Bom, agora o que nós temos? Nós temos nossa altura inicial e nossa altura final. Certo? Nós temos nossa altura inicial e a nossa altura final. Tudo bem? E a nossa resposta, como já foi dito no início, a nossa resposta seria a altura final menos a altura inicial. Quanto é que a altura final? É simplesmente 7,5. Quanto é a minha altura inicial? É simplesmente 6. Então, fazendo as contas aí, então a nossa variação de altura é simplesmente 1,5 metros. Ok? Que corresponde à nossa alternativa. Deixa eu ver. Nossa alternativa A. Certo? Pause o vídeo, refaça a questão, tente entender a interpretação da questão e não esqueça de alguns fatores que podem levar você a errar. Por exemplo, 8 ao quadrado, você dizer 8 vezes 2 que é 16. Outro fator também, ao você descobrir a variação, você ao colocar 2 aqui, ó, passando a ser 12. Lembrando que essa variação ela vai ser dividido para cá e para cá, certo? Ok, obrigado e até a próxima.